como que as crianças elas vão lidar hoje em dia com a informação. A gente falou daqui a pouco sobre acelerar o áudio e tudo mais, né? Como que as crianças elas vão conseguir lidar hoje em dia também com, além dessa informação muito rápida, com outras questões que, para mim, por exemplo, não existia. Por exemplo, eu estava conversando sobre profissões que vão existir, né? Que a gente nem imagina. Há 10 anos atrás, a gente não imaginia que existia a profissão TikToker. Falam, né, que provavelmente a profissão do seu filho, né, não existe ainda, né? Exatamente. Então, e se pegar como exemplo, a gente teve na semana passada, né, com a Stephanie Hills. Foi. Uma conversa super legal, meu. Puta, uma menina gente boa demais. E foi muito legal conhecer a maturidade que ela tem com 16 anos, né? O planejamento de carreira dela é muito legal. Mas eu olho para um outro lado a questão de que nem toda pessoa vai ter a mesma base familiar e psicológica para lidar com tanta vaidade assim, né? Até a gente perguntou pra ela tem 200 e poucos mil seguidores, né? E até a gente falou com ela a questão de hater, como ela lida com hater. Ela falou assim, eu lá, bloqueio e tchau, entendeu? E como será que as crianças vão lidar com isso, essa exposição também no futuro? Não vai lidar. Essa é a verdade. Não vai lidar. Né? Já não tá conseguindo lidar. Né? Então, assim, tem pessoas que relatam criança de 11 anos tentando suicídio. Por questões o quê? De vaidade, por questões da internet, porque viu, porque isso, porque aquilo, porque o amiguinho tá melhor, porque eu não posso isso, não posso aquilo. Então o celular, ele tem os seus prós e tem os seus contras, né? Eu posso dizer isso dentro da minha casa, né? Dentro da minha casa não, mas dentro da casa da minha mãe, que é o que eu acompanho. Eu tenho uma irmã de 9 anos e era extremamente viciada em celular. Tive uma conversa com a minha mãe e falei, a gente vai criar um jeito para que ela não passe de 30 minutos por dia. E já é muito. Foi assim, absurdo. Então eu falei assim pra ela, né? Você conhece, né? Eu falei, Isa, a partir de hoje, você quer conquistar o que na sua vida? Aí ela falou, eu quero no final do ano tal coisa. Eu ensinei pra ela o que é micro e o que é macro resultados. Aí quando ela entendeu isso, ela falou, bom, eu vou ter que ficar 30 minutos no celular pra conquistar o que eu quero. Ela já entende o que é conquista, pra ela saber lidar. Então ela já vai aprender a lidar com a frustração dela. Né? E isso melhorou, assim, absurdamente o comportamento dela dentro de casa. Minha mãe falou, Jéssica, parece que foi mágica. E não foi mágica. É o excesso de informação. A criança não sabe lidar com aqueles gatilhos emocionais que está sendo criado durante um TikTok, durante um, sei lá, WhatsApp, uma conversa no WhatsApp, né? E aí ela acaba agora conseguindo lidar com isso. Porque não tem tanta informação. Então, por exemplo, crianças urgentemente têm que aprender sobre emoções. Eu não aprendi sobre emoções. Levante a mão quem aprendeu na infância sobre emoções. Falou assim, filho, você tá triste? Vem aqui, vamos entender a sua emoção. Não, você tá chorando e olha o choro. Tá chorando por quê? Né? E toma um peteleco ainda. O peteleco, né? Se machuca, que apanha ainda. Não chora. Aí você já tá criando um adulto inseguro, né? Comparação é uma das piores células que você coloca um ser humano. Jamais faça isso. Jamais compare uma criança. Né? Até porque são pessoas diferentes, evoluções diferentes, almas diferentes. Então, não faça isso. Né? Eu tenho uma teoria. Vou aproveitar e colocar à prova hoje. A maior falha dos pais hoje é não frustrar as crianças. No sentido de, tipo, dar tudo que elas querem. Olha, eu já lidei com 2 linhas. Super proteção, que é uma ferida. Uma super proteção e pouca proteção. Não tem como você... super proteger, porque aí a criança ela não sabe lidar com a frustração e nem tão pouco para ela não se sentir abandonada. Tem que dar uma dose de desafio dentro da realidade da criança, né? E ensinar emoções, de fato. Por que você tá sentindo medo? Então minha irmã de 9 anos sabe, o medo que tem medo da gente. Ela já sabe, ela fala isso. Fala, Isa, você que tá criando essa emoção. Né? Adler é um psicólogo famoso, europeu, e ele falava, nós criamos as emoções, né? Diante do que nós já vivemos. Então o seu passado não te define. Os seus pais não te definem, porque você tem o livre-arbítrio de mudar e pegar a munição do que fizeram com você. Então, hoje, olha como que a ressignificação é importante. Nossa, eu tenho essa ferida, isso. Aí eu só falo assim, caraca, quanta munição que você recebeu. Então, agora você vai pegar essa munição, você vai pra sua guerra, você vai lá na frente, na tropa lá na frente, você vai assumir. Porque agora você vai ser o quê? O comandante. Né? Então, quando você ensina isso pra uma criança, ela sabe lidar com frustração. Hoje tem livros. Hoje você pega um livro lá, você lê lá pra sua criança sobre emoções, de uma forma bem lúdica. Então, tudo eu explico pra minha irmã, né?
de uma forma muito lúdica. Isa, vem aqui, tum. Agora você tem que fazer isso. Agora você tem que governar sobre suas emoções. Agora você tem aquilo. Ensinar. Sim. Assim como a alimentação. Tinha um programa no canal fechado, não lembro qual que era, eu também não lembro o nome do programa. Era tipo de um Super Nani, que eu acho que ele juntava, ele unia muito o que vocês duas vão fazer juntos, assim. Eu não lembro o nome do programa, mas era basicamente, chamava-se profissional lá, porque meu filho não quer comer, meu filho come mal. Já vi. Lembra isso aí? E o que eu achava muito interessante, que a hora que, basicamente, né, pra quem não sabe qual é esse programa, chamava-se um profissional e a mãe falava, meu filho não só come arroz e salsicha, eu boto pra ele um negócio aqui, ele não come. E aí a profissional olhava assim, né, ficava observando os hábitos, tipo uma Super Nani, né? Os hábitos. Aí, tipo assim, sentava pra... Primeira coisa, não sentava pra comer todo mundo junto, né? Aí, mas o pai ia comer, o pai tava comendo arroz com salsicha. Ou então, sabe, não tinha, a mãe não comia um legume, uma verdura, não tinha nada. E ela queria que a criança comesse. Então o programa basicamente... Não tem sentido nenhum. Então... É a mesma coisa de eu falar assim pra você, vem aqui, a doutora Ota, e aí ela chega aqui acima do peso. Aí ela vai falar assim, tem que fazer isso, 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 isso. Não tem sentido, é a mesma coisa, né? Eu quero que a criança coma, eu não faço. Tirou as palavras da minha mente. Não tem sentido nenhum. É a mesma coisa de eu ir em dentista e não tiver dente. Eu olho lá, o dentista abre a boca e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não tem sentido, é isso. E o que é muito interessante é que quando a profissional começava a falar pra mãe que, olha, você tem que fazer isso. Aí, tipo, montava aquele jantar lá, convida a criança pra fazer junto. Isso. Aí a criança cortava a cenoura e tal. Aí foi a puta salada. Aí o pai ia comer. Ia me empurrando de lado assim a cenoura. Quer dizer, é mais ou menos pensando na criança o exemplo que a gente. É aquela frase que eu sempre esqueço, que é o exemplo até Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Isso, né? É justamente isso que você vê fazendo, cara, é o que vai acontecer ali, né? É a mesma coisa do sono, né? Então tem uma amiga que ela é especialista em sono infantil. Então, os pais falam assim, ó, meu filho não dorme, porque o problema é meu filho, porque o problema é meu filho. E aí você pega a estrutura familiar. E o problema não são os filhos. O problema são os pais. Pare de achar que a criança é o problema. Se ela tá tendo um comportamento, ela tá sendo moldada, né? Então, é por conta dos pais. Os maiores bloqueios meus, da minha vida e da vida de todas as pessoas, é entre os 8 e os 14 anos de idade. Só que você quer que seu filho faça, mas você faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Acabou essa teoria, não existe mais. Para de viver num modelo arcaico, né? Eu não tenho conhecimento, mas é porque é assim. Por que é assim? Né? Como era a alimentação? Por que tem que comer em 3 em 3 horas? Porque é assim. Já faz não sei quantos anos que faz isso, né? Sim. Então, começa a entender a lógica. Então, por exemplo, a doutora falou lógica. Você perguntou um negócio pra ela fez lógica. Por causa disso. Sim. E não fala assim, não, você tem que tomar um remédio pra tal situação. Maquiar. Né? Por que eu tô triste? Não, é porque é normal. É a situação do tempo. Choveu. Não. Por quê? Vai pra dentro. Né? Volta pro teu mundo. Então eu faço apelo pra você. Volta pro teu mundo.